que era a educação exclusiva e inclusiva da atividade. Então, eu esqueci de colocar a Entendi. pergunta da semana, foi por isso que eu devolvi. Foi isso que eu esqueci, Entendi. professora, mas o resto eu consegui fazer. Tá, mas você fez, Felipe, as citações também? Fiz As 3 citações? tudo Tá. certinho. Professora, sobre o trabalho do governo Dilma, ainda dá tempo de refazê-lo? Dá Então pode sim. reenviá-lo. Pode reenviá-lo sim, tá? Obrigado. Tá bom, pode reenviar sim. Isso é importante, sabe? Pode fazer sim. Entendi, era educação inclusiva. Agora deixa eu ver aqui uma coisa. Sobre o governo FHC também falta, eu acho que entregar para a senhora. Não sei se eu cheguei a fazer esse trabalho. Escolha uma das metas, tá? Mas olha aqui, olha. Mas o problema, Felipe, é que você não botou a bibliografia e você A, bibli- a não, olha, bibliografia. Oi, fala. pode falar. Você precisa, não, a educação promove aí confundi-los. Aí você traz uma coisa, deixa eu botar aqui para você, para a gente ver, olha. O que eu preciso que você faça, é legal a gente ver isso, porque às vezes a gente pensa que o aluno está com uma dificuldade e está com outra. Olha só, você está chamando, Bibliografia, você está chamando ela isso aqui de tá. bibliografia? Não, essa é a bibliografia, a consulta que eu fiz. Os dois Não, sites. não pode não. Olha, o que você tem que consultar não é isso, não. O que você tem que consultar é o texto que eu botei. Peraí, Entendi. é o texto que eu disponibilizei para vocês, tá? E aí você tem que fazer. Peraí, deixa eu pegar aqui o texto para você. Eu mandei, vou mandar de novo, mas eu mandei. Você tá no grupo do WhatsApp, não tá? Estou. Então vou Eu, mandar de novo. eu Peraí. adicionei, eu acho que eu adicionei a senhora hoje. O convite do grupo novo que a senhora colocou. Eu não botei convite de grupo novo, não. Ah, não colocou não? Não. Peraí, deixa eu ver aqui. Textos. Você trabalha também, Felipe? Não. Então tem que ficar um pouquinho mais atento, Felipe, para as coisas do. Olha, chama Caderno de Debate para Avaliação das Metas do Plano Nacional de Educação. É um livro. Aí a gente pensa, poxa, eu vou ter que ler um livro. Não, não tem que ler um livro. Você vai ter que ler só a. O ideal seria ler um pouquinho a introdução, mas tudo bem. Você só lê o capítulo referente à meta que você escolheu, tá? Que normalmente tem 2 páginas, 3 no máximo, sabe? Então é um negócio bem suave de fazer, tá? E isso vale também para o governo do Lula. Você também fez a mesma coisa, pegou. Não é para fazer pesquisa na internet, tá? É para pegar as referências que a gente indicou na bibliografia da disciplina. Tá tranquilo isso? Ok. Tá? Espera aí. Então vamos lá. Você está lá no Retiro, Felipe? Conseguiu alojamento? Não, eu não estou instalado no Retiro, não. Não pediu? Não pedi, não. Eu não Não. pedi porque eu aluguei um imóvel em Angra dos Reis e eu estou morando lá e Tá eu legal. entrei na faculdade. Aham. Ai. Então, hoje a gente vai trabalhar o governo Temer. Vamos ver se a gente consegue fazer o Temer e o Bolsonaro, tá? Vou tentar passar mais rapidinho, assim, até porque como são temas que a gente está lidando com eles diretamente, né? Isso aqui foi um PowerPoint que a monitora Nayan organizou para a gente no semestre passado, e eu estou aproveitando ele, que ficou bem legal, tá? Então, aqui a gente lembra aqui da linha do tempo, né?
que a gente tem na nossa linha do tempo grandona. Então, para a gente entender da onde é que veio o governo Temer, né? Após o afastamento de Dilma, Temer assume a presidência. Então, o Temer era o vice da Dilma, né? E houve o famoso golpe, né? Por que foi um golpe? Bom, porque a Dilma, a gente vai falar, tem um momento aqui do impeachment da Dilma. Aí, em 2016, redução de juros e queda da inflação, que seguirá até março de 2018. Aprovação da PEC, isso aqui que é importantíssimo, né? A aprovação da PEC do teto de gastos por 20 anos. Essa medida é a medida que foi mais importante, assim, que tem um impacto mais duradouro para a educação para o país inteiro, né? Para todas as áreas do Brasil. Isso significa, todo mundo entende aqui, vocês entendem isso? O que é a PEC do teto de gastos? É uma coisa recente? Fala aí o que vocês entendem disso. Todo mundo fala disso, né? O que vocês acham que é, pelo menos? Olha, PEC é um projeto de emenda constitucional. É o que significa PEC, né? Então, como a gente viu, na Constituição, existem vinculações de recursos para várias áreas, né? E todo ano existe uma lei de orçamento que é aprovada no Congresso e a cada ano você tem um aumento, né, de gastos, normalmente, né? Até porque tem uma correção de inflação e tal. Essa PEC muda a Constituição, emenda a Constituição e estabelece um teto de gastos por 20 anos. O que vocês entendem disso? Fala aí, gente. Tenta aí, pensa aí. Vocês já ouviram falar na PEC do teto de gastos, do Temer? Nunca ouvi falar, professora. Felipe também não? Eu creio que não, professora. Tá. Então, olha só. É uma PEC, tá? É uma emenda constitucional que muda a Constituição para fazer com que, a cada ano, tá? O Brasil não possa gastar mais do que o teto que é estabelecido pela lei. Tá? Aí, assim, a gente pensa, poxa, mas se a gente estava devendo dinheiro, tem que fazer isso mesmo, tem que gastar menos, né? Pensa isso. Mas agora, por exemplo, o Bolsonaro criou uma nova PEC para aumentar os gastos, né? Então, para quê? Para fazer campanha eleitoral às vésperas da eleição, tá? Então, a gente tinha realmente, como a gente viu na semana passada, no governo Dilma, não, na semana retrasada, né, que a gente viu o governo Dilma, a gente estava por uma crise que tinha vindo já desde 2008, uma crise mundial, né? Que o Lula dizia que ia ser só uma marolinha, mas não foi uma marolinha, foi um tsunami, né? Por quê? Porque a gente vive numa economia global e tudo está ligado, então não tem jeito do Brasil ficar protegido contra uma crise mundial. Essa crise chegou no Brasil um pouquinho mais tarde, mas chegou, né? A partir de 2015, 2013 o negócio já estava ruim, na verdade, né? Isso foi se intensificando, e a Dilma, ela... Deixa eu dar uma atenção aqui para o pessoal. A Dilma, dentro dessa diretriz da economia que ela segue, né, a escola que ela segue, ela acreditava que o Brasil tinha que continuar gastando mais para desenvolver a economia, né, para gerar emprego e tudo. Então, a aposta dela era essa, e foi essa durante muito tempo, com o PAC, o Projeto de Aceleração do Crescimento, e aí continuou construindo, fez todos esses grandes eventos, a Copa do Mundo, as Olimpíadas, era dentro dessa lógica, né?
Diante da crise, o que a gente deve fazer, ao invés de gastar menos, é gastar mais para criar mais emprego, e aí a própria economia vai gerando mais recursos, né, mais riqueza. Só que aí isso se tornou insustentável em 2015, em 2016, né? Na verdade, a Dilma, o próprio Lula tentou convencer a Dilma que ela deveria mudar essa política, mas ela não mudou, e ela sofreu impeachment, né? Que foi um processo. Eu, particularmente, acho que, economicamente, ela estava fazendo um mau governo, né? Realmente, mas isso não era razão para ela sofrer o impeachment. Então, nesse sentido, foi um golpe do Congresso, né? E o Temer, que era o vice, assumiu a presidência. Isso em si não é um golpe, né? Ele assumiu a presidência porque ele era o vice. Isso aconteceu, por exemplo, na gestão do Jânio Quadros, quando o Jânio Quadros renunciou, né? O João Goulart, em 1962 ou 63, né, 62, ele assume como vice. Isso é perfeitamente legítimo, né? O que não foi legítimo foi afastar a Dilma sem nenhuma razão concreta, né? A razão que eles davam aquelas pedaladas fiscais, mas era enfim, todos os presidentes fazem isso, o Bolsonaro está fazendo isso agorinha mesmo, né? Isso foi uma desculpa, tá? Então, qual foi a primeira meta, qual era a providência que o Temer tinha, o compromisso que ele tinha de fazer? Estabilizar a economia. Então, a primeira coisa que ele fez foi teto de gastos. Só que isso tem um efeito, um impacto para a educação terrível, né? Porque isso significou muitos cortes para a educação. A gente vem acompanhando a história da educação brasileira, da construção de um Sistema Nacional de Educação, desde 1932, né, que a gente vem acompanhando isso nessa disciplina, e a gente vê que, para construir um Sistema Nacional de Educação, além da gente ter os marcos legais que prevêem como é que vai ser a organização, quantos anos letivos, quanto isso, quanto aquilo, para fazer tudo igual no Brasil inteiro, isso já foi um avanço, né? Isso é bacana, uma base curricular comum, enfim, tudo isso eu acho que é positivo. Mas, além disso, a gente precisa ter investimento, né? Para a gente poder ter um sistema. Então, quando eu falo assim, o que eu preciso fazer para ter um Sistema Nacional de Educação? Né? O que é um Sistema Nacional de Educação? É a gente oferecer educação de qualidade para todas as unidades do território nacional com a mesma qualidade. Isso a gente não conseguiu até hoje, né? A gente não consegue. Como é que a gente conseguiria? Colocando mais dinheiro, especialmente nos municípios que são mais carentes, né? Então, a gente deveria botar mais dinheiro. Com esse teto, né? O teto é uma coisa assim, não pode gastar mais do que aqui, só pode gastar até aqui, um teto baixinho, tá? Então, isso teve impacto muito grande. Em fevereiro, ele aprova a medida provisória referente à reforma do ensino médio, que foi um outro golpe para a educação brasileira também, tá? Lembrando que essa reforma também não veio assim do nada, ela já vinha sendo gestada no governo da Dilma, né? A gente já viu, dei até link para vocês verem a própria Dilma defendendo essa reforma do ensino médio. Por quê? Porque, como a gente viu, em função das estratégias de investimento da educação para a educação, do governo federal para a educação básica no Brasil, né? Houve, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, uma concentração de investimentos que, assim, a gente pensa, poxa, investiu muito, não. O pouco que tinha foi para o ensino fundamental, tá certo? E a educação, o ensino médio, ficou abandonado, o ensino médio e o ensino superior. No governo Lula, ele continuou deixando abandonado o ensino médio e deixou o ensino médio também com pouco dinheiro por conta da política pública do Fundeb, né, que precarizou toda a educação básica.
A gente viu também na aula passada que a gente tem uma taxa de evasão muito grande dos estudantes no ensino médio. Lembram disso que a gente viu naqueles dados do plano? Então, são poucos os estudantes que terminam o ensino fundamental. Então, isso é um dado interessante, porque é um dado quantitativo, mas também que tem impacto para a educação, né? Então, quando a gente... Ei, Vande, Oi, professora. tá boa? Então, quando a gente vê que estamos aqui tratando do governo Temer, hoje podem preparar seus lencinhos, que vai ficando tudo pior ainda. Então, por que a gente está vendo aqui por que o Temer baixou essa medida provisória, né, para fazer a reforma do ensino médio? Então, a primeira crítica que se fazia é que era uma medida provisória. O que é uma medida provisória? Não era um projeto de lei. Uma PL, que é um projeto de lei, ela tem toda uma tramitação que é mais lenta, né? Mas é um processo mais democrático. Por que é um processo mais democrático? Porque passa pelo Congresso, o Congresso ele tem duas casas, passa pelas duas casas, se tem destaques numa casa, depois o texto tem que ser refeito e volta para outra casa, e fica nesse ping-pong até a coisa se acertar, tá? Então, a medida provisória é uma medida bastante autocrática, digamos assim, né? Porque ela vai ela tem efeito imediato, depois o Congresso pode até mudar, mas é muito difícil. Aí, só para vocês terem uma ideia, o Reúne, tá? Ele também foi executado através de uma medida provisória, de um projeto de um decreto-lei, que também foi super autocrático. Então, assim, só para vocês entenderem que o negócio não tem muito mocinho nessa história, não, sabe? Quando os interesses batem, né? Porque na época o Lula tinha interesse de aprovar o Reúne com muita rapidez e não podia fazer um projeto de lei para fazer circular, fazer todo esse processo democrático. Então, ele baixou um decreto, né? um decreto-lei, através de uma medida provisória também, tá? Então, a outra medida péssima, né, que tem prejuízo direto também para a classe trabalhadora em geral e para a classe dos docentes em particular, foi a reforma trabalhista, que foi aprovada em 2017, onde a gente teve várias perdas, tá, de direitos dos trabalhadores, que vinham sendo feitas aos pouquinhos também, né, mas aqui a gente teve uma reforma. Que o presidente Lula, agora candidato, né, o ex-presidente Lula e atual candidato à República, num primeiro momento, ele disse que ia revogar essa reforma trabalhista do governo Temer. Mas, recentemente, há uns meses atrás, ele já voltou atrás e disse que não vai mais revogar a reforma trabalhista. Então, para a gente entender que o negócio é difícil da gente superar, tá? E em dezembro de 2017, você vê que foi uma medida atrás da outra, assim, né? Em dezembro de 2017, teve essa resolução que implementa a Base Nacional Curricular Comum, né? Que eu sei que na pedagogia houve muita resistência contra essa base. Eu, particularmente, eu acho que o processo de aprovação dela não foi democrático, tanto quanto não foi democrático, por exemplo, a aprovação do último Plano Nacional de Educação no governo da Dilma, que desrespeitou, passou por cima do CONAI, né? Então, essa Base Nacional Curricular Comum também não foi, eles alegam que não foi um processo muito democrático. Eu, particularmente, acho que para a gente construir um Sistema Nacional de Educação, é imprescindível que haja uma base nacional curricular comum. O que eu li dessa base, eu não achei nenhum grande absurdo, tá? Mas, enfim, não sou especialista nisso. Aí a gente vai seguindo aqui o contexto do golpe, né, do impeachment. Após o então deputado Eduardo Cunha afirmar a existência de diversos pedidos de impeachment relativos a Dilma,
foram anunciados 3 motivos principais para o segmento do processo. Isso aqui é interessante porque os pedidos de impeachment da Dilma eram muito menos numerosos do que os pedidos de impeachment do atual presidente. No entanto, o chefe da Câmara não leva adiante porque é aliado do Lula, do Bolsonaro, tá? Então, eles alegaram a Operação Lava Jato, que o Doleiro e o CEF denunciou o envolvimento tanto de Lula quanto de Dilma em relação a esquemas de corrupção envolvendo a Petrobras, que isso parece que está bastante documentado e claro, apesar da Lava Jato também ter sido uma operação com várias irregularidades, mas que houve ingerência e corrupção na Petrobras, houve, que o Lula e a Dilma conheciam esses esquemas de corrupção, parece que é verdade também. Criação de créditos suplementares sem autorização do Poder Legislativo, o que caracteriza crime de responsabilidade fiscal. Isso aqui são as famosas pedaladas fiscais, né? Como eles diziam, que é proibido por lei, mas que todo governante faz, né? As pedaladas fiscais, bancos públicos pagarem débitos, isso aqui também é considerado pela pedalada fiscal anterior. Bancos públicos pagarem débitos que pertencem ao governo. Tá? Então, isso são coisas que sempre se fazem e ninguém sofre impeachment por causa disso. Crise econômica, sinalizando consequências. Em seu livro Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico, a economista Laura Carvalho classifica o período de crescimento da era Lula como milagrinho, uma vez que, segundo ela, os pilares que sustentaram o crescimento, ou seja, renda, ampliação do crédito e investimentos públicos, foram abandonados no período que compreende os anos de 2011 a 2014. Tá? Então, o que vocês entendem daqui? Quer dizer, o que aquela onda de bem-estar social que foi desenvolvida no segundo governo Lula, né, foi uma coisa um pouco pirotécnica, né, mas que não teve uma fundamentação, uma sustentação em mudanças, em reformas de base. Tá? Isso aí não aconteceu. E não foi continuada no período da Dilma. Isso gerou uma crise econômica. A crise econômica e as contas. O gráfico de 2015 do governo Dilma, referente a cortes de verbas, podemos perceber um grande desfalque na distribuição de verba para o Ministério da Educação. Então, olha aqui, vamos ver. Isso aqui é importante, a gente vê que não foi os cortes da educação, tanto é que a gente fez greve, né, durante o governo Dilma, justamente porque houve muitos cortes na educação. Então, vamos ver aqui, olha. Valor bloqueado na educação chegou a 7 bilhões por ano no governo Dilma. Tá? Aqui estão os cortes. No Ministério da Educação houve 31,09% de cortes. Tá? E os outros ministérios cortes muito, muito inferiores, né? Então, um bloqueio mensal de 1,9 bilhão, tá? Aqui o corte no orçamento geral. Então, a gente vê aqui uma linha, né? Em 2015, 69,9 bilhões foi o corte geral. Então, o Brasil estava numa grande crise econômica, tá? Aqui, em outros gráficos, percebemos que os grandes cortes que se iniciaram no governo Dilma continuaram ocorrendo no governo Temer. Tá? Então, dito de outra forma, os cortes que foram feitos no governo Temer, eles são a continuidade de uma política que já vinha sendo desenvolvida no governo da Dilma, como a gente já viu. Tá? Orçamento para educação básica, apoio à infraestrutura. Olha lá como é que foi diminuindo. Isso aqui já foi no governo Temer, tá? De 2017 a 2020. Olha o decréscimo que foi.
E aí, gente, a coisa piorou muito mais ainda quando chegou a pandemia, né? Porque a educação vinha com uma perda de recursos desde 2013, na verdade, veio com uma perda de recursos. Isso se intensificou com o governo Temer, né, através da PEC, do teto de gastos, e depois se intensificou mais ainda com o governo Bolsonaro, como a gente vai ver mais adiante. Tá? Esse gráfico ele é interessante porque ele compara os valores contingenciados, né, ao longo da última década, ou seja, os cortes. Né? Então, a gente vê que, no caso da Dilma, houve mais corte ainda, né, do que no governo Temer. Tá? Em 2015, houve muitos cortes. Né? Lembrando que esses cortes não são de única responsabilidade de quem ocupa a função de executivo da União, do governo federal. Né? Esses cortes passam pelo Congresso também. Então, se a gente disser, mas a Dilma não queria, o Congresso é que quis. Bom, então a gente teria que usar esse mesmo argumento para o Temer também, né? Então, é complicado. Vocês vão vendo que os cortes vão aumentando. Olha só, no governo Lula, em 2009, houve cortes. No governo Lula, de 2010, houve cortes também. Dilma, 2012, tá? Dilma, 2011, houve mais corte do que Lula em 2010. Houve um crescente de cortes, tá? Que vão até, com o máximo aqui, em 2015, foi o ano que teve mais cortes. Vocês estão acompanhando isso aqui, gente? Está tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Estou acompanhando. Tudo certo. É triste, né, isso tudo, Certo. né? É muito dinheiro, gente, muito dinheiro. E lembrando, como eu falo para vocês, que se a gente... isso era uma coisa que eu gosto muito mais do PT quando era oposição, né? Fazia um trabalho maravilhoso o PT quando estava na oposição. Quando o PT estava na oposição, durante Fernando Henrique Cardoso, os economistas do PT fizeram os cálculos e viram que para a gente sair do atraso, do déficit acumulado que a gente tinha na educação, tá? A gente precisaria investir 10% do PIB. Isso no ano de 1996, tá? Isso foi ignorado, continuamos a investir só 5% do PIB. E depois, com esses cortes, diminuímos ainda mais, entendeu? Então, se a gente já estava em falta, a gente ficou em mais falta ainda, né? Então, agora, para a gente chegar, para a gente sanear esse problema, a gente teria que aplicar muito mais do que 10% do PIB, tá? Com as contas no vermelho, Temer e sua equipe criam uma proposta de emenda constitucional que define um teto para os gastos públicos, a PEC 241. Essa reforma congela as despesas do governo federal com cifras corrigidas pela inflação por até 20 anos. Tá? Então, a gente está condenado a 20 anos, né, ficar com as despesas congeladas. Só que agora, com o governo Bolsonaro, o Bolsonaro está constantemente furando este teto, ele era guardião desse teto, né? Agora ele está furando por interesses particulares e eleitoreiros às vésperas das eleições. Feio, né? Não pode fazer e ninguém dá o impeachment para ele. Isso seria uma razão de impeachment muito importante, mas agora já está na véspera, ninguém quer. Em meio a críticas de especialistas e de partidos como o PT, PSOL e Partido Comunista do Brasil, Temer aponta que o motivo para o desenvolvimento dessa proposta é sinalizar a contenção do rombo nas contas públicas, tentando superar a crise econômica. Tá? Então, os economistas tendem a dizer, né, que esse rombo nas contas públicas foi um efeito dessa política econômica de vamos gastar mais ignorando a crise, né? Isso faz sentido, apesar de eu não ser economista, isso para mim faz bastante sentido. Então, quando a gente tem
durante uma crise, eu acho que o certo é diminuir os gastos, me imagino, mas também entendo, né, realmente, o argumento de que se a gente diminui os gastos e os investimentos, a gente cria menos emprego e a economia também fica enfraquecida. Eu não sou economista, então não sei. Eu só sei que, efetivamente, a gente teve um prejuízo muito grande para uma educação que já estava deficitária, né? Que a gente vinha conseguindo aumentar a cobertura, expandir a educação brasileira, pelo menos em termos de quantidade, aumentando o acesso, né, da população à educação, mas os níveis, os dados qualitativos, como a gente viu na aula passada, estavam muito ruins, né? Então, a gente consegue até manter os estudantes na escola, mas nem isso, né? Eles conseguem entrar no ensino fundamental. Quase todos conseguem entrar no ensino fundamental, mas já não são todos que conseguem concluir o ensino fundamental, e são pouquíssimos que conseguem entrar para o ensino médio, e são pouquíssimos que conseguem finalizar o ensino médio. E os que conseguem finalizar têm níveis de proficiência, né, de leitura e escrita e de outras habilidades muito baixos, muito abaixo do esperado. Vocês lembram aqueles gráficos que eu mostrei na aula passada com os dados do IDEB, né? Então, a gente tem alunos com 8 anos, né, no terceiro ano do ensino fundamental, que não sabem absolutamente nem ler nem escrever, por exemplo, né? E depois eles aprendem, mas chegam ao ensino médio com habilidades de leitura e escrita muito baixas, né? Então, assim, uma coisa que a gente cobra no ensino superior e que muitas vezes vocês não estão preparados para isso, porque simplesmente não foram preparados na educação básica, né? Que é essa capacidade de fazer associações, de pensar por si, né? De refletir. Vocês foram adestrados ao longo da educação básica para copiar, localizar uma informação num texto, uma informação que esteja explícita, né? Mas, se a gente compara com os níveis de proficiência de estudantes da mesma idade, né, que aquele teste, o PISA, que é um teste internacional, faz com adolescentes, né, de 15 anos, a gente vê que o Brasil está muito abaixo dos níveis esperados, tá? E, assim, como é que a gente melhora isso? Fazendo os professores se esforçarem mais, né? Vamos botar toda a culpa nas costas dos professores, né? Por que os professores não trabalham melhor, né? Os professores não trabalham melhor porque não dá para você exigir muito dos professores, até nos cursos de formação de professores, é complicado, no curso de pedagogia mesmo, quando a gente exige um pouquinho mais, fica todo mundo desesperado. Mas isso aí acaba tendo efeito na educação básica, né? Essa dificuldade de fazer trabalhos, de ler textos, ela se expressa na hora que esse professor vai dar aula, vai ser professor. Então, a tendência é ele reproduzir as dificuldades que ele tem com os alunos, tá? Então, olha aqui, a gente, então, tinha uma evasão escolar muito acentuada no ensino médio. Em meio à crise econômica, escândalos e cortes na educação, podemos notar, através dos gráficos a seguir, que a evasão escolar atingiu um número preocupante no final do governo Dilma, em 2015, razão pela qual ela começou a apostar no Pronatec, e continua significativo em 2018 no governo Temer. Esse é o principal motivo adotado para justificar uma reforma do ensino médio, tá? Então, qual era a ideia deles? Os estudantes estão saindo, abandonando o ensino médio. O que a gente faz, então? Vamos tornar o ensino médio mais fácil, né? Vamos facilitar a vida do estudante para ele concluir. Aí a gente pensa, qual a função dessa política? A função dessa política é o seguinte, se eu tenho evasão, tá? Se os alunos abandonam a escola, eu tenho, primeiro, maiores índices de criminalidade, tá? Porque isso está associado. Isso é impressionante, né? Então, a gente viu até isso ontem na aula de antropologia sobre os presidiários, né? Tem uma relação aí de escolaridade com criminalidade. E outra coisa é o seguinte, eles abandonam por quê?
né? Abandonam porque não vêem expectativa de conseguir emprego com aquele nível de escolaridade e abandonam porque eles precisam trabalhar para compor o orçamento familiar, tá? Só que, quando eles abandonam, você corre o risco de ter mais criminalidade, porque nem todos vão fazer trabalhos, não tem trabalho formal para todo mundo, né? Muitos vão para o tráfico, muitos vão, enfim, fazer coisas erradas e tal, ou vão ficar desempregados, e esses índices de desemprego, né? Eles pioram um índice internacional que se chama risco, né? No caso, risco Brasil, o risco de um país, tá? Esse índice, ele implica em que os países estrangeiros seja o investimento nesse país seja menos garantido, né? Ele tem mais risco. Então, um país que tem mais criminalidade, que tem muita gente, muito jovem fora da escola, não é um país bom para se investir. Então, interessa ao governo federal manter esses meninos na escola, mesmo que eles não aprendam nada, tá? Então, é isso que eu estou dizendo. A escola, ela passa por um processo de reordenação da sua função social, né? Porque a gente pensa, qual é a função social da escola? Clássica. O que vocês acham que deveria ser? A escola serve para quê? Deveria servir para quê? No caso, é educar o aluno, né, nas matérias, né, Não nas é? tarefas, aprender a ler, escrever. É isso. Exatamente, né? E no ensino médio, aprender coisas mais sofisticadas um pouquinho, né? Só que, dentro dessa lógica, a escola passa a ter uma outra função, que é o quê? Conter esses jovens, né? Manter esses jovens na escola, para eles não entrarem nos índices de desemprego, porque se a pessoa é estudante, ela não é desempregada. Então, você melhora os índices de desemprego mantendo os estudantes, os jovens na escola. Já pensaram nisso? Olha que coisa perversa. Estão entendendo o cálculo? Está entendendo, Vande? Sim, sim, É muito, entendi. é muito feio, né? É estranho. Então, o que eles fazem? Eles fazem assim: não, 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 não abandona a escola, não. Fica na escola, pelo amor de Deus, fica na escola. Fica na escola. Então, vamos facilitar alguma coisa para esse jovem ficar na escola. Então, vamos ver aqui o quanto que eles estavam evadindo. Olha só. A gente tem aqui, olha, os níveis de evasão. Tá? Isso aqui é porcentagem, tá, gente? Então, em azul escuro, alunos de 17 anos são os que evadem mais, né? Mas olha só, num gráfico de 2000 até 2015, olha só como é que aumentou a evasão com a crise, evidentemente, tá? Então, o ensino médio é muito difícil num país pobre como o Brasil manter os jovens no ensino médio na escola, tá? Porque eles precisam trabalhar, né? A gente começou hoje a aula conversando com a Ana Clara, que mora com a mãe dela. A mãe dela trabalha e ela perdeu o emprego durante a pandemia e agora só está estudando, que achei uma beleza, que melhorou muito o desempenho dela como estudante. Mas é um problema, ela preferia estar trabalhando, ela precisa estar trabalhando, né? Então, é complicado você conciliar o estudo com o trabalho. O ideal seria que o estudante só estudasse, porque é muito difícil, né? Eu tenho uma O que colega, ajudaria bastante, né? claro, eu tenho uma colega que dá aula no ensino médio, no estado, né? Em escola pública, e ela fala assim: olha, é muito complicado, porque os estudantes chegam exaustos na escola, eles estão cansados, porque ela dá aula durante o dia, mas eles trabalham a noite inteira, entendeu? Trabalham em restaurante, outro trabalha não sei o quê. Então, eles chegam na escola assim, cansados. Ela falou assim: não dá para exigir muito deles. Não tem condição. Ela falou: eu fico com pena, eu vou fazer o quê? Né? Então, é complicado. Aí, eles acabam aproveitando pouco, a gente vê isso, os que ficam têm um rendimento baixo,
né? Porque estão estudando e trabalhando. Então, o ensino médio é um nó, entendeu? É um problema que a gente tem já há muito tempo. A gente foi resolvendo assim, foi resolvendo o problema do ensino fundamental no governo Fernando Henrique Cardoso. Resolvendo o problema significa botar todo mundo dentro da escola, mas com uma qualidade ruim e nem todos se formavam. Aí o Lula resolveu melhorar o acesso ao ensino superior, né? Que é uma medida também para maquiar um pouco a história da educação brasileira, tá? Um pouco eleitoreira na minha visão também, porque o principal é o ensino médio, gente, né? Agora, quer dizer, o principal é o ensino médio, a gente tem que melhorar o ensino fundamental para as pessoas seguirem o ensino médio e tem que dar uma bolsa para as pessoas terminarem o ensino médio, né? Isso seria o ideal, eu penso assim, tá? Então, o que a gente vê aqui nesse gráfico? Os meninos de 15 anos tiveram uma queda de 2000 para 2015. Eles passaram a evadir menos, estão vendo? Eles ficavam mais na escola. Quer dizer, continuaram evadindo 9,9%, mas de 16% que evadiam, passaram a ficar um pouquinho mais na escola. Tá? Os de 16 anos evadem mais. É claro, é mais difícil a pessoa evadir com 15 anos, né? Mais fácil evadir com 16 e bem mais fácil evadir com 17. Agora, com 17 anos, o nível de evasão é muito grande, né? A cada 10 adolescentes de 17 anos, 4 abandonam a escola, tá? E aqui tem outros dados também, os que abandonaram os estudos, que nunca frequentaram a aula, né? Os que nunca frequentaram são 23% dos jovens de 16 anos. E aqui os jovens de 19 anos, gente, abandonaram ou nunca frequentaram são 62%. Né? Então, por isso é que eu digo que as políticas de ensino superior elas já estão sendo endereçadas a um público que já é elite. Vocês têm que entender isso, né? Vocês que terminaram o ensino médio, vocês são elite. Vocês estão entendendo isso? Porque são poucos os que conseguem terminar, né? Que têm condições para terminar. Quer dizer, por mais que a gente fale que a Ana estava falando, que a mãe dela ganha pouco, são só as duas e tudo, mas, por exemplo, ela não conseguiu bolsa de assistência na UF, por quê? Porque tem gente numa condição bem pior ainda do que a dela, né? E os que têm a condição muito pior ainda não terminaram o ensino médio, simplesmente não conseguiram. Gente, os que estão pior ainda não conseguiram terminar o ensino fundamental, porque tem muita gente no Brasil que não termina o ensino fundamental, tá? A gente está tratando com uma realidade que é muito de elite, né? A gente está tratando com uma realidade que é no eixo Rio-São Paulo, que é completamente diferente do interior do Brasil, isso aqui é tudo média, tá? Então, esses níveis de evasão na nossa região são mais baixos, né? Agora, tem regiões que têm um nível de evasão muito mais alto do que essa média que está apontada aqui. Estão entendendo isso? Então, olha aqui, olha. Ah, foi aqui que eu botei a Dilma, olha. No vídeo a seguir, depois, se vocês quiserem, vocês podem ver, a Dilma defende que o desinteresse dos alunos é um dos motivos para que seja feita uma reforma do ensino médio. Mas o gráfico do IBGE aponta que o maior motivo de evasão escolar no ensino médio acontece não por falta de interesse deles, mas porque os jovens que, mesmo ainda estando em idade escolar, precisam trabalhar para o sustento próprio da família, que não foi o caso de vocês, né? Nem o meu caso. Então, deixa eu ver se esse negócio não funciona, não. Mas vale a pena a gente botar a Dilma para falar isso, quer ver? Deixa eu ver aqui, peraí. É um negócio impressionante. E, de alguma forma, assim, eu acho que é melhor mesmo que os meninos fiquem no ensino médio. O ideal seria o ensino médio ótimo, né? Mas Dilma... Ensino médio. Deixa eu ver se eu mostro para vocês.
Eu estou falando isso para a gente não ficar tendo uma lógica assim, muito dualista, sabe? Peraí. De que tem mocinhos e bandidos, né? A situação é complexa. Então, vocês vão ver a própria Dilma falando. Deixa eu botar aqui. E o pessoal que é contra a Base Nacional Curricular Comum também tem um argumento muito importante, quer dizer assim, gente, o que adianta você defender uma Base Nacional Curricular Comum se você não dá as condições para os professores executarem essa base? Realmente. Ó, vamos lá. A professora está sem um som. Ah, Não sei se é aqui. obrigada. Como é que eu faço, hein? Vocês sabem como é que eu faço? Vocês estão me ouvindo, né? Sim, está te ouvindo. Alguém tem alguma dica? Eu já soube fazer isso, já não me lembro como faz. Microfone. Você sabe, Felipe? Ah, não sei mexer nisso, não. Tá bom, Felipe. Então, somos 4 que não sabemos. Estou inclusa Professora, também. vê se é na parte de cima do seu computador, que tem uma parte que troca o áudio da sua própria aula. Aí você muda a sua aula e deixa só o áudio Peraí, dela. tá direitinho. Fala para mim, onde é que eu vou? Na parte de cima da sua aula, tem não sei se é na parte de cima ou na parte de baixo, porque eu tô pelo computador também. Eu acho que é Tem o na parte microfone. Isso, aí você fecha. Aí você bota lá o dele para ver. Não saiu. Não era isso. É alguma coisa que tem que mudar na aula, modificar na aula para poder. Deixa eu ver se eu acho no meu aqui, que aí eu te Peraí, guio deixa eu ver. melhor. Acho que pode ser nas considerações, nas configurações, né? Eu acho que pode ser no alto-falante que tá para. Vamos ver se agora funciona. Tá funcionando? Não. Ouviram? Não. Tenta aumentar um pouco. Agora eu não escuto. Faz um sinalzinho assim, se escuta ou não, porque eu não estou escutando vocês. Não. Então vamos desistir, gente. Peraí. Pronto, estou ouvindo vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o link, aí depois vocês assistem, mas acreditem em mim que a Dilma defendendo a reforma curricular do ensino médio. E ela diz um negócio muito interessante, que ela diz assim, então, o argumento que ela tinha, mandei aqui mas é só vocês botarem assim, Dilma defende a reforma do ensino médio, tá? Que vocês vão ver. E ela defende por quê? Porque por causa dessa evasão, né? Então, peraí, deixa eu voltar aqui para a nossa. Eu francamente, fico pensando, gente, se eu fosse ministra da Educação, eu não saberia o que fazer, não. Porque sem dinheiro, como é que você resolve esses problemas todos sem dinheiro? Não dá, né? Vocês lembram não foi para vocês que eu mandei, mas não foi para vocês. A gente tem... Deixa eu mostrar isso aqui para vocês, espera aí. A gente tem um dado aqui muito interessante, quer dizer, trágico,
que é o seguinte: a quantidade de professores que a gente tem no ensino médio que não dão aula, que não têm a formação adequada para o exercício das funções que eles dão, entendeu? Então, é assim, é professor de, sei lá, de português que dá aula de física, entendeu? E todo mundo tem essa experiência, né? Quem estudou ensino em educação pública. Que é esse dado aqui. Olha só que loucura. Isso aqui foi o último que saiu, agora em maio. Tá? Adequação da formação docente. Olha aqui no ensino médio, olha. Vocês veem como piora no ensino médio. Em verdinho, gente, só para vocês terem uma ideia, Peraí, deixa eu ver se eu abro assim. Olha, é assim, nos anos iniciais do ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Tá? Em verde, são os professores que têm formação adequada para atuarem na área que eles estão locados. Então, professor de língua estrangeira, ensino religioso, geografia, história, ciências, artes, matemática, língua portuguesa e educação física. Então, a partir desse gráfico aqui, a gente vê que o professor que está melhor adequado é o professor de educação física. Isso quer dizer o quê? Que dos 100 professores, a cada 100 professores de educação física, pelo menos 80 são formados em educação física. Bacana. Em língua estrangeira, já não. A cada 100 professores de língua estrangeira dos anos iniciais, só 40% são formados em língua estrangeira. Tá? Nos anos iniciais, isso. Então, assim, quanto menos verdinho, né, piora a situação. Olha o que acontece aqui no ensino médio. Tá? No ensino médio, a gente vê que não, ensino médio até que melhorou, né? Ensino médio até que melhorou. Olha, tem mais adequação, né? Tem mais verdinho, tá vendo? Mais verdinho. Mas mesmo assim tem pouco, né? A gente está falando em tipo sociologia, por exemplo. Só 40% dos professores de sociologia são de sociologia, né? No ensino médio. Opa, peraí. De educação física, 85% são, de biologia, 80%. Mas, caramba, gente, tinha que ser 100%, né? De língua portuguesa, né? Você tem, a cada 10 professores de língua portuguesa, você tem a chance de 3 não serem de letras, não terem estudado letras. De química, a chance aumenta muito ainda. 4 podem não ser, né? De artes, 5 podem não ser. De física, 5 também. De filosofia, 5. Entendeu? Tipo, metade. Você tem metade de chance de ter um professor de sociologia que seja sociólogo, metade de chance de ter um professor de filosofia que seja filósofo. Quer dizer, isso tudo é bem ruim para a qualidade da educação. E aí, é importante a gente ver esse dado aqui, que o argumento era, né, que os estudantes abandonavam a escola porque eles achavam pouco interessante. Se vocês forem ver depois desse vídeo da Dilma, ela fala literalmente isso. Ah, gente, é muito chato, tem um monte de matéria que não interessa, matéria que não é prática. Quer dizer, basicamente ela fala contra a sociologia, contra a filosofia, entendeu? Então, ela diz que as matérias têm que ser mais práticas e tal. Só que esse gráfico aqui do PNAD, né, de 2016, mostra que o trabalho, que é o que está em verdinho aqui, é o maior responsável, tá, pela não frequência dos estudantes de pessoas de 14 a 29 anos de idade. Ou seja, indica também no próprio ensino superior, né, ou na EJA. Tá? Então, estudando para concurso, outro motivo, não tem interesse. O não tem interesse
é esse aqui, com essa corzinha de pele, olha, que é um número representativo, mas com certeza o maior influenciador do abandono não é a falta de interesse. O maior influenciador de abandono é uma condição material. As pessoas não ficam na escola porque elas precisam trabalhar, entendeu? Eu me lembro, gente, quando eu comecei a namorar meu marido, ele vinha para cá e falava assim, nossa, mas o Brasil está melhor que a Espanha, porque vocês estão com um pouco desemprego. Eu falei assim, olha, nos dados a gente pode até estar com menos desemprego, as taxas de desemprego podem estar melhores, mas olha aí na rua, né? Eu moro numa região cheia de bares. De madrugada, a gente viu um monte de gente vendendo cerveja com emprego ilegal, né? Que não é emprego, né? Com trabalho ilegal, criança trabalhando. Aí eu falei, por que você acha que essas pessoas estão aqui? Né? Porque não existe emprego formal, é evidente, né? Por que a pessoa vai trabalhar de camelô? Por que a pessoa vai trabalhar vendendo coisa no sinal? Por que a pessoa vai trabalhar pedindo dinheiro? Vocês já viram a quantidade de gente agora que pede dinheiro nos transportes públicos, né? Porque não tem trabalho, entende? E a pessoa precisa comer. Então, o que ela faz? Ela não vai estudar, não tem como estudar, sabe? Eu mudei aqui, não mudei lá, peraí. Então, isso é um desafio que a gente vai ter que enfrentar. E é isso, tá, gente? Outra coisa, não cobrem milagres do Lula se Deus quiser, for eleito, né? Porque são coisas muito estruturais. Isso aí que eu quero mostrar para vocês, né? Não é só uma questão de vontade política, não é, ele está com uma vontade, podia... Não tem como, é uma coisa muito estrutural, tá? Então, nesse quadro aqui, ela coloca comparações com a reforma do ensino. Sim. A professora Pavão, em seu texto sobre a MP do ensino médio, aponta que essa ideia de flexibilização curricular é uma maneira de combater a evasão com economia de recursos, recriando uma educação dualista parecida com a da ditadura militar, com a reforma do ensino profissionalizante obrigatório. Deixa eu explicar isso aqui para vocês, está muito sucinto assim. Qual é a lógica do ensino médio, então, dessa reforma do ensino médio? O que ele fez foi, vocês lembram quando a gente falou que o ensino médio, ele, durante o governo do Getúlio Vargas, que a gente estava passando por um processo de industrialização, né? Foi um ensino médio, que na época se chamava ensino secundário, que era caracterizado por um dualismo muito grande. O que quer dizer isso? Havia o ensino médio para gente pobre e havia o ensino médio para gente das elites. O ensino médio para as pessoas das classes médias e altas era um ensino médio propedêutico, que preparava os alunos com uma formação geral para eles darem prosseguimento aos estudos em nível superior. Isso é um privilégio no Brasil de poucos, né? Poucas classes sociais podem prescindir dos seus filhos adolescentes para compor o seu orçamento familiar, tá? Que foi o nosso caso, que nós que estamos aqui, não sei a Vande, tá? Mas vocês que são jovens não precisaram trabalhar durante o ensino médio e conseguiram prosseguir os estudos, ter uma formação geral, tá? Isso foi muito criticado pelas esquerdas na época, esse movimento, né, que o pessoal chamou de tecnicismo, do Getúlio Vargas e tal, e dar ensino técnico para as populações pobres que precisavam de emprego e tal. Mas, ao mesmo tempo, o que você faz? Não é? Se existe uma demanda de emprego e se existem jovens que não têm condições econômicas de estudarem para ir para o ensino superior, não tem condições materiais, porque senão a família morre de fome, né? O que você vai fazer? Vai oferecer um ensino profissionalizante. Eu acho uma boa ideia, tá?
francamente, eu atualmente mudei minha opinião. Não acho uma má ideia, não. Tá? E até porque esse ensino profissionalizante que era oferecido na época era de muito boa qualidade, né? Aí, durante o governo militar, isso foi muito criticado, e aí os militares fizeram o seguinte, eles falaram assim, então não vai ser mais dualista. A gente vai fazer o seguinte, todo o ensino médio vai ser profissionalizante. E aí eles criaram o ensino médio durante a ditadura militar, que é a reforma 5692/71, essa que está indicada aí, que consistia no seguinte, eles fizeram um ensino de segundo grau, que eles chamavam, que ele era para todo mundo, não tinha distinção, pobre e rico, tinha formação geral e formação profissionalizante concomitante. Tá? Isso significa o quê? Significa que essas duas formações, de formação geral, que te garante a promoção para o ensino superior, né? E a formação profissional, que te garante inserção, ou pelo menos em tese, te garante inserção no mercado de trabalho, essas duas formações se dariam no mesmo turno. Então, o que aconteceu, gente? Se as duas se dão no mesmo turno, aquilo que era só formação profissional ou só formação geral ficou dividido à metade, tá entendendo? Porque teve que dividir com a outra. Entenderam isso? Então, aqueles estudantes que eram trabalhadores e queriam fazer o curso profissional, eles não tinham 100% de aulas profissionalizantes, eles tinham que ter 50% de aulas de formação geral. Só que eles não queriam aquela droga daquela aula de formação geral, eles queriam um curso profissionalizante de melhor qualidade. Então, eles tinham um curso profissionalizante pior, e aquela aula de formação geral que eles tinham não era suficiente para eles entrarem na faculdade, e eles também não tinham interesse em entrar na faculdade porque eles queriam emprego para sustentar a família. Tá? O que o Temer fez agora, esse modelo foi tão ruim, foi tão desastroso, que o próprio governo militar, em 1982, acaba desativando revogando essa reforma, tá? E o Temer, ele acaba recuperando essa ideia, né, da formação geral misturada, concomitante com a formação profissional. Então, o ensino médio que tem hoje, que esse ano começou a entrar em vigor, vocês devem ter visto pela televisão, eu vi algumas, não vejo muita televisão, mas vi alguns, na rádio também, os jovens falando, que ótimo esse novo ensino médio, agora a gente vai poder sair com uma profissão, posso escolher várias coisas. Quem ouviu isso? Chegaram a ouvir? Ouvir na TV, ouvir no rádio? Eu não lembro, professora. Enfim, é um ensino médio que promete isso. Mas, na prática, o que vai acontecer? Exatamente a mesma coisa que aconteceu durante a ditadura militar, né? Ou seja, as escolas particulares de qualidade não vão dar ensino profissionalizante coisa nenhuma. Vão dar ênfase na formação geral, que é o que interessa às elites, para ascenderem para o ensino superior e apostarem numa qualificação maior para assumir as posições de maior prestígio na sociedade. Né? Os cargos mais importantes, as profissões mais legitimadas, vão ser médicos, vão ser advogados, vão ser engenheiros, né? Essas coisas vão ser pesquisadores, vão ser economistas, né? Então, eles não querem ter aula profissionalizante. E as escolas particulares vão fazer o quê? Vão fazer isso, vão continuar dando o ensino de formação geral. E como é que fica a educação pública? Né? Vai acontecer a mesma coisa que a gente leu no texto da semana passada, que é a grande crítica ao Pronatec. Né? A gente democratiza a quantidade, né? E privatiza a qualidade. Ou seja, se você quer ter uma formação geral de qualidade, você vai ter que sair do ensino médio público e vai ter que buscar uma instituição privada. Se você quiser ter uma formação
técnica de qualidade, você vai ter que sair do ensino médio público e vai ter que procurar uma instituição privada também. Por quê? Porque as instituições públicas não vão dar conta. Por que não vão dar conta? Porque como é que o ensino profissionalizante... Gente, você tornar o ensino médio profissionalizante, você precisa contratar muito mais professor, você vai precisar oferecer todas essas modalidades de ensino profissionalizante. A gente não consegue nem dar conta das disciplinas básicas, né? E eles fazem isso com pouco recurso, de novo, né? As reformas são sempre feitas com pouco recurso. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma reforma de ensino médio precarizada, né? Que vai ter um ensino profissionalizante ruim e uma formação geral péssima, porque ainda por cima, nessa reforma, eles garantem a possibilidade de professores leigos, professores que não são formados nas áreas, aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, vai aumentar muito, né? Porque a gente vai ter também a possibilidade, o ensino médio vai ser um campo de trabalho para profissionais liberais desempregados trabalharem, né? Essa lei nova do Temer permite isso, permite que arquitetos, engenheiros, qualquer outra profissão físico, desempregado, possa dar aula no ensino médio sem ter feito licenciatura, sem ter feito nenhuma formação, sem ter feito estágio nunca na vida, sem ter nenhuma formação em educação, o que é muito ruim. E ganhando pior, tá? Porque também eles vão ter... vão ser contratados, né, com um vínculo de trabalho precário também. Então, assim, é um desmonte completo do ensino médio, simplesmente uma catástrofe total, né? E é uma coisa que não vai servir para nada. A única coisa que serve é o quê? Para garantir que esses estudantes não saiam do ensino médio. Então, como é que eles conseguiram isso? Para superar aquilo que era criticado na reforma 5692, né, que as duas formações ficariam no mesmo horário, eles ampliaram um pouquinho o horário, que não chega a ser um horário integral, que a gente viu que era uma coisa importante, né, no PNE, a gente viu que a gente tem uma demanda para aumentar a oferta de ensino integral, só que o ensino integral é mais caro. Então, eles fizeram um semi-integral, tá? Ampliaram um pouquinho a carga horária do ensino médio, mas para isso ficar possível de ser efetivado com tantos cortes, né? Como é que você vai fazer isso, melhorar um ensino assim, ampliar a oferta de ensino profissionalizante em todos os cursos de ensino médio do país? Como é que você vai fazer? Vai fazer uma oficina, laboratório, tudo, em todas as escolas? Escola que não tem nem ar-condicionado, escola que não tem biblioteca, vai ter computador, vai ter, sabe? Não vai ter, né? Então vai ser bem ruim. Então, eles fizeram isso e flexibilizaram o currículo para os estudantes escolherem o que eles querem. Então, eles podem não fazer as disciplinas, eles têm uma base comum que são obrigatórios, depois eles podem ir escolhendo as disciplinas. Então, tudo isso é uma maneira para prender o estudante, para ele não sair, tá? Mas não para ele se formar, simplesmente para diminuir as taxas de desemprego, entendeu? Aí eles ficam ali, como é semi-integral, eles vão ganhar um lanche, isso é mais um estímulo para eles irem para a escola, mas ninguém está interessado na formação desses estudantes, né? Então, esse ensino médio está voltado simplesmente para a ocupação desses corpos, entendeu? Tirar essas pessoas do desemprego. Então, eles vão ficar na escola, vão ganhar a merenda, mas não vão ter uma formação. Entenderam isso daí, o ensino médio do Temer, gente? Que está na pauta agora, está funcionando já. Entendi. Outra coisa também muito, muito pesada que aconteceu, né, com a saída da Dilma, foi o movimento do Escola Sem Partido, né?
que existe desde 2004, é importante dizer isso também, mas atingiu o ápice de sua força após o golpe da Dilma e ganhou muitos defensores durante o governo Temer. A principal marca do movimento é eliminar o debate ideológico em sala de aula e a liberdade de expressão através do acompanhamento de uma agenda conservadora, tarará, tarará. Então, esse grupo, Escola Sem Partido, agora deu uma aliviada, né? Mas durante o governo Temer e no comecinho do governo Bolsonaro foi muito forte. Vários professores foram denunciados, né? Porque esse movimento ele incentivava os alunos a denunciarem professores que dessem, segundo eles, né, um caráter ideológico às suas aulas. Então, por exemplo, quando eu falo que vou votar no Lula, né, algum estudante poderia me denunciar para o Escola Sem Partido, dizendo que eu estava fazendo propaganda eleitoral e tal, que é uma coisa incorreta. Eu também acho que, na verdade, não deveria fazer isso. Mas, enfim, mas o fato é que é muito complicado a gente, numa aula, por exemplo, que a gente está falando de política pública, como é que a gente não vai fazer um juízo de valor, né, sobre como é que o professor vai se isentar de dizer a opinião dele. Eu acho uma coisa bem absurda, né, bem impossível de fazer isso. O legal é a gente ter professores com ideologias diferentes, a gente escutar um, escutar outro, né? O legal é que os professores não imponham a sua ideologia, isso é muito importante também. Agora, me isentar de colocar a minha opinião, acho que é uma coisa muito impossível, né? O que vocês acham disso? Vocês têm ouvido falar alguma coisa de Escola Sem Partido? Não, professora, eu nunca ouvi falar, não, assim, desse partido que as pessoas poderiam denunciar, né? Qualquer Sim. comentário do professor. Houve vários professores denunciados no ensino Nossa. básico. Agora, também assim, né, no ensino superior, vários professores também foram denunciados por serem bolsonaristas, sabiam disso? Que é uma coisa impressionante também, né? Enfim, eu acho que a sala de aula não é um lugar de proselitismo, né? Então, se a pessoa é religiosa, se a pessoa é antirreligiosa também, ela não deve fazer campanha da sua maneira de viver, né? Quer dizer, não, ela pode até comentar, eu comento coisas da minha vida particular. Eu acho que isso é bom também para a gente criar uma maior ligação entre os alunos e os estudantes, e tal, uma coisa mais pessoal, eu acho bacana isso. Agora, isso não pode substituir, isso eu concordo, né? Não pode substituir os conteúdos, né? Você não pode usar a sala de aula só para fazer propaganda, não faz o menor sentido, né? Mas isso aqui foi muito, muito duro, assim, porque muitos professores comentavam qualquer coisa. Por exemplo, o professor que falava sobre a questão de gênero, né? E aí os conservadores... Foi essa coisa dessa pauta conservadora do governo Temer e do governo Bolsonaro, que se assentou bastante no governo Bolsonaro, né? Que, enfim, alguns professores foram acusados de incentivar as crianças a serem homossexuais, quando, na verdade, eles só estavam tratando de uma questão, em alguns casos, né, não sei todos os casos, mas os casos que eu ouvi falar, eles só estavam tratando da questão em sala de aula, né? Se você tem um aluno que é homossexual, que tem uma relação homoafetiva e tudo, você não pode discriminar esse aluno e você tem que educar os seus alunos a respeitarem o colega que tem uma relação homoafetiva, né? E isso era considerado pelo grupo do Escola Sem Partido como uma posição ideológica, entendeu? Isso me parece bem absurdo, né? Aqui, a Base Nacional Curricular Comum, a gente fez aqui um quadrinho com os pontos críticos e os pontos favoráveis, né? É um projeto normativo que define uma base curricular para toda a educação básica, né? E aí eu coloco a minha posição, que é um pouco contra-hegemônica dentro da pedagogia, né? Eu sou a favor de uma base nacional curricular comum.
Eu acho que isso é o que garante, uma das garantias, não é necessária, mas não é suficiente, né? Para a gente ter um sistema nacional de educação, eu acho que tem que ter uma unidade sem uniformidade, né? E essa lei, ela garante isso, ela prevê arranjos locais, né? Flexibilizações. É iniciada no governo Dilma e aprovada no governo Temer. Assim como a reforma do ensino médio, a BNCC aprofunda concepções neoliberais que já estavam surgindo desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Existe um grande debate no âmbito educacional sobre os pontos positivos e negativos da base, tá? Então, isso é importante a gente ver aqui um pouquinho rapidamente, a gente vai olhar quais são os pontos críticos, né? Por que as pessoas que são contra a BNCC, quais são os argumentos delas, né? Contra esses grupos que são contra. Eles dizem que são reformas alinhadas ao neoliberalismo e funcionam como instrumento de interesse privado e de controle. Tá? Esse argumento eu particularmente acho um pouco frouxo, na verdade, né? Porque enfim, tem essa lógica realmente de ter um controle do que é dado em sala de aula. Eu não acho ruim isso. Eu acho que tem que ter controle, sim. Acho que devia ter controle, inclusive, no ensino superior, sabe? Eu acho que a gente devia controlar as ementas, ementa de organização da educação brasileira. O que tem que ser dado? O professor tem que dar aquilo e tem que cobrar, né? Porque a gente vê que, em nome da liberdade de cátedra, a gente vê que tem disciplinas que não dão conta do que a ementa diz, né? Então, a gente fica com... Eu não sei, eu sou conteudista, minha posição particular, né? Mas o problema é o seguinte, a crítica que eles fazem, e eu acho justa, é que você passa a ter um controle, o Estado reforça essa função como avaliador, né? A partir do sistema de avaliação, Sistema Nacional de Avaliação, aí vai ter aqueles pontos do currículo para avaliar se estão sendo cumpridos ou não, mas isso já existia desde do governo Fernando Henrique Cardoso, e exigindo desempenho, que é uma coisa própria do modelo empresarial, né? Eu também não acho ruim, entendeu? Eu acho que isso é bom. Agora, o que é injusto? Injusto é você cobrar do sistema público de educação, cobrar dos professores uma performance, um desempenho, né, que eles cumpram os conteúdos sem dar as condições materiais de trabalho. Isso é que eu acho perverso, né? Então, a coisa ser feita ser cobrado sem dar o respaldo, sem dar formação continuada, por exemplo, né? Isso eu acho perverso. Então, é isso que é a crítica que eles fazem, né? De transformar a escola numa empresa, né? Um momento em que tudo é transformado em mercadoria, inclusive a educação, né? Tem um discurso achando que isso vai resolver todos os problemas da educação, é evidente que não vai resolver todos os problemas da educação. E a outra grande crítica é que não foi construída de forma democrática, eu também concordo, tá? Que não foi construída de forma democrática. Foi uma coisa que veio de cima para baixo. Mas também é verdade que houve chamamento dos professores, mas houve também uma certa, como é que se diz? A falta de engajamento mesmo, porque eles já eram contra desde o princípio e não quiseram participar do debate. Os pontos favoráveis. A base facilita a superação das desigualdades, oferecendo um nivelamento do ensino nacional, possibilitando o fortalecimento da educação pública. Isso, em tese, né, se fossem dadas as condições, porque não adianta nada ter uma base nacional curricular comum se a gente não tem as condições materiais para cumprir essa base, tá? A educadora Guiomar Namo de Mello, que é uma das responsáveis pela base, aponta que a base é um reflexo das transformações globais com a evolução tecnológica, por exemplo. Então, ela defende que era preciso renovar os currículos. Concordo por um lado.
Para a PRNU, existe diferença entre o conceito de competência que a escola quer desenvolver e o conceito utilizado nas empresas atualmente. Não conheço competência como habilidade específica, mas como capacidade... Tá. Enfim, esse debate aí é um debate infinito. E aqui estão as coisas. Agora, gente, a gente falta meia horinha. Sei que vocês já estão cansados, mas eu queria apresentar um pouquinho do governo Bolsonaro. Tudo bem? Entenderam as coisas principais? Então, o que a gente lembraria, assim, as coisas principais do governo Temer? Quais foram as grandes reformas do governo Temer? Vamos fazer uma revisão. Principais impactos do governo Temer para a educação brasileira. Ai, gente, por favor, eu acabei de falar. Não? Hein, gente? Olha, Do ensino médio, você está falando? reforma do ensino médio foi uma coisa, né? Os cortes, o teto de gastos, que diminuiu muito, teve muito corte na educação, isso é outra coisa importante. A BNCC, então já tem 3 coisas, né? E a reforma trabalhista, que também teve impacto, porque promoveu, por exemplo, esses empregos precários para os professores do ensino médio. Tá? Então, a gente poderia chamar a atenção de 4 coisas que tiveram impacto negativo para a educação durante o governo do Temer. Tá? Repetindo, o teto de gastos, claro, porque isso representou muitos cortes para a educação. A reforma do ensino médio, que transforma o ensino médio, passa a ter a função social simplesmente de manter os jovens fora da rua, né? Mas com uma qualidade ruim. O que mais que a gente falou? O BNCC, né, que eles colocam como se fosse uma grande reforma, assim, mas, na verdade, não dão as condições e vão exigir dos professores sem dar as condições. Espera aí, deixa eu limpar isso aqui, que acho que está... Tá? E a reforma trabalhista, que também tem impacto, porque cria vínculos precários dos funcionários da educação, que também é uma coisa que tem impacto negativo para a qualidade da educação. Tá bom? Governo Bolsonaro. Está aqui terminando. Vamos ver se a gente termina, se não continua. Espero que ninguém me denuncie por isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu estou fazendo uma avaliação, né? Uma avaliação de que realmente, pelo menos em termos de educação, foi muito ruim, né? Quer dizer, por mais que eu faça críticas, e fiz críticas também aqui ao governo da Dilma, ao governo do Lula, né? Não é que eu sou petista, ou que eu sou bolsonarista, não é nada disso. Mas, no caso do Bolsonaro, foi assim, realmente uma catástrofe total. Antecedentes políticos. Então, a gente tem aquele fim do milagrinho, né? E a revolta da nova classe média desde 2013. Né? Então, o que a gente está dizendo? A partir desses programas de aceleração do crescimento, né, o PT conseguiu manter o que ele chamava de uma nova classe média. Né? Então, ele disse, agora todo mundo está podendo andar de avião, isso é maravilhoso. Como é que é? A Casa Grande pira quando a senzala invade, uns negócios assim, né, e tal. Só que essas coisas não foram, esses empregos que as pessoas conseguiram, né, nesses períodos, mais do que isso, a capacidade que as pessoas tinham, através do sistema financeiro, de se endividar através de crédito, né, de cartão de crédito, lembrando que
o setor que mais cresceu durante o governo Lula foi o setor dos bancos, né? Os bancos tiveram lucros incríveis, porque aumentou muito o crédito, porque a lógica era essa, fazer a economia girar, e isso traria um progresso para o Brasil, né? Essa coisa desenvolvimentista. Mas isso não foi sustentado, né? Porque, na verdade, as bases, as grandes reformas, que são a reforma sanitária, a gente tem problema ainda, gente, de lugar sem saneamento básico no Brasil, né? Vocês sabem disso? A gente tem regiões muito grandes no Brasil que não tem saneamento básico, que não tem água potável, que não tem esgoto, né? Então, essas coisas estruturais, educação, a gente não teve uma melhora radical. E por que eu falo isso? Todo mundo, mas o Lula melhorou muito a educação. Olha os índices não melhoraram, não, tá? Os índices não melhoraram, a gente continuou com os índices muito ruins e continuou com pouca verba para a educação, tá? Então, essa nova classe média, em 2013, começou a ficar muito irritada, falou assim, gente, espera aí, o Lula prometeu para a gente que a gente ia ascender socialmente, e aí a gente começou a ir para a Disney, viajar e tal, e agora a gente já não está mais podendo... A gente foi enganado, né? Então, eles começou a crise. Aí teve a Lava Jato, foram escândalos de corrupção associados ao PT e PSDB, partidos que alternavam o poder nas últimas décadas, no que era conhecido como velha política, tipo um café com leite, né? Ou era PT ou PSDB. Há excessos e exploração midiática na conduta do processo contra Lula. Com certeza houve, tá? Foi uma coisa muito absurda que foi feito. Por outro lado, vai dizer que ele era totalmente inocente? Também não era totalmente inocente, né? Então, a narrativa do Centrão fabrica o seu vilão, que é o Lula, e seu herói, que era o Moro, que já deixou de ser herói, né? Para justificar a crise econômica. Só que, na verdade, a origem da crise não era isso, não foi o Lula que produziu a crise, não foi a corrupção na Petrobras que produziu a crise. A crise é estrutural do Brasil, entendeu, gente? Isso que é importante vocês entenderem. E a narrativa do PT é o quê? Fabricou o vilão, que era o Moro, né? O Moro foi o grande algoz, né? E a vítima, que é o Lula. Engraçado que eu produzi esse PowerPoint no ano passado, né? E aí, o que a gente vê hoje? Que a narrativa do PT foi a narrativa dominante, né? Tanto é que o Lula subiu muito nas pesquisas. Inclusive, ele foi absolvido, né? Foi absolvido. Então, ele foi considerado popularmente como uma grande vítima e ressurgiu com todos os louros, né? E acho que vai ser eleito por conta desse discurso aqui, tá? Nas eleições municipais, o PSDB naufragou, foi um partido que praticamente se acabou, e o PT se fortaleceu, né, com essa discussão toda da Lava Jato. O Lula, na condição de vítima, se fortalece e encarna a imagem do Brasil que dava certo, que era próspero, igualitário, e é isso a base da campanha dele a partir disso. Lula é impedido de concorrer às eleições e perde o timing, na minha opinião, no apoio da candidatura do Haddad. Ou talvez ele tenha sido muito esperto e tenha pensado assim, olha, a crise econômica está muito grande, vou esperar um pouquinho mais, vou esperar essa coisa toda estourar na mão do Bolsonaro e depois, quando as coisas melhorarem um pouquinho, eu reapareço. Pode ser também. Eu acho que foi isso. Bolsonaro, eu estou dizendo a minha opinião, porque não tem que dar a minha opinião, não tem jeito. O Bolsonaro e o Haddad vão para o segundo turno, nas eleições de 2018. É bom a gente lembrar isso, hein, gente? Bolsonaro vence com 56,13% dos votos válidos, contra 44,87% do Haddad. Ou seja, foi uma eleição super justa. É capaz de a gente repetir a mesma coisa agora entre Lula e Bolsonaro. A minha hipótese é que o Bolsonaro talvez fique com 30 e tantos votos e o Lula fique com 50 e poucos votos.
se ele ganhar no primeiro turno. Ou Lula vai ficar com 40 e poucos votos e Bolsonaro com 33 votos. Tá? Essa faixa aqui de brancos, nulos, abstenções ou da terceira via, né? Não dá para mexer aqui. Não dá para mexer. Tudo bem. Mas essa coisa da terceira via é um perigo, gente. Eu desaconselho muito, sabe? Eu acho que é uma coisa perigosa. Eu acho que, assim, o ideal seria... porque, por exemplo, se reparam, se esses nulos, brancos e abstenções tivessem votado no Haddad, por exemplo, a gente não teria eleito o Bolsonaro, reparam? Estão entendendo isso aqui? Então, assim, estou fazendo campanha mesmo. Espero que não tenha nenhum bolsonarista aqui nessa turma para me denunciar. Mas eu acho que é perigoso, tá? Isso aqui a gente já falou no outro gráfico. Aqui a dívida pública, né? Então, a gente já falou isso também em outros vídeos, né? Esses gráficos que mostram... Esse gráfico de quanto é que é? Nem diz aqui, mas deve ser um dos últimos, tá? Para vocês entenderem, isso aqui é orçamento da União, tá? Então, o que realmente prejudica a economia brasileira não é a Previdência Social, como dizia o Temer, tá? Nessa reforma da Previdência também que a gente fez, né? A reforma trabalhista, que diz que é um absurdo que se paga para a Previdência Social, não é tão absurdo assim. A coisa mais absurda mesmo é os juros e amortização da dívida, né? Então, tem um grupo, que é a Auditoria Cidadã, que defende que... eu não estou dividindo com vocês, gente. Ninguém falou nada. É o texto? Gente. Mas a gente está te ouvindo, né? Não, mas olha isso aqui, olha, isso aqui é importante. Olha só, para a gente visualizar as eleições de 2018, tá? Olha como foi justinho, tá vendo? Foi muito apertado que o Bolsonaro ganhou, né? Então, essa coisa de apostar na terceira via é um perigo, porque se todo mundo que votou, pelo menos metade, né, dos que votaram, se metade dos que votaram em 2018 em terceira via, por exemplo, que votaram no Ciro, tivessem votado no Haddad, a gente não teria o Bolsonaro. Estão entendendo isso aqui? Isso é muito importante. Vai ser justinho de novo. Tá? Então, pensem direitinho como é que vocês vão fazer, como é que vocês vão votar. Isso aqui a gente já falou dos cortes que vem vindo desde sempre, que faz parte dessa lógica neoliberal, que é cortar por quê? Né? Para pagar, para fazer superávit primário e para pagar isso aqui, que é o que realmente tem impacto na economia brasileira, que é os juros e a amortização da dívida, né? E aí tem esse grupo que é da Auditoria Cidadã, que é um grupo de fiscais, né, do Imposto de Renda, são auditores fiscais, e eles alegam que a gente paga juros indevidos, né, que os bancos exploram a gente. Eu super boto fé, mas assim, uma coisa que eu não posso falar além do boto fé, não boto fé, porque eu não sou técnica nisso, não sou economista, né? Mas isso é importante. Então, assim, todo mundo sabe, não sei se já aconteceu com vocês, comigo, graças a Deus, nunca aconteceu, mas eu tive um namorado que aconteceu com ele, que é você não pagar a dívida do cartão de crédito. Alguém já teve essa experiência terrível na vida? De ter um cartão graças a Deus. Graças a Deus. Isso é uma coisa pior da vida, né? Porque aí eles cobram uma fortuna. Todo mundo sabe disso, né? Esse meu namorado, na época, ficava revoltado, dizendo, é absurdo, o banco cobra uma fortuna de juros. Eu falei, mas você já não sabia? Por que você pegou, não pagou a dívida que você tinha, né? É que nem agiota, sabe? Então, é um negócio complicado. Por exemplo, nas comunidades, o cartão de crédito, né? O crédito é conseguido pelo tráfico ou pela milícia. E se a pessoa não devolve o dinheiro, ela pode ser morta. É assim que funciona. A agiota é assim na vida, né?
Então, a gente tem 1 trilhão de reais que a gente usa para pagar dívida, juros de dívida. Né? Isso aí a gente não resolve e tem que resolver. Agora vamos falar de um tema muito interessante do governo Bolsonaro, que são os ministros do governo Bolsonaro, os ministros da educação. Tá? A gente teve 1, 2, 3, 4 ministros. Tá? E esse último, não sei por que eu botei isso aqui. Mas não dá para a gente ver de todo jeito, né? Então, esse último ministro agora saiu com um escândalo de corrupção terrível, né? Porque ele aceitava barras de ouro em troca de favores para prefeitos. Né? Isso aqui a gente já pode mudar, que ele já saiu. Tem que atualizar. 2022. Tá? Então, olhem só a formação dos ministros: filósofo, teólogo, professor, economista e professor, advogado, teólogo e professor. Então, são esses aqui, tá? Esse daqui é o Ricardo. Esse aqui foi o Decotelli, que eu não sei se vocês se lembram, que ele tinha um diploma falso de doutorado, né? Esse aqui foi o Van Traub, que fez um monte de declarações terríveis. E esse aqui era o atual, esse pastor que chegou a ser preso e, em seguida, foi liberado, né, por ingerência do presidente da República, que também é uma coisa ilegal de se fazer. Mas esse país é assim, né? Então, o primeiro, que foi Ricardo Rodrigues, né? Ele foi indicado pelo Olavo de Carvalho, que era o grande guru do Bolsonaro, que faleceu nos Estados Unidos, um terraplanista, né? Isso é um negócio que é um mistério para mim, não consigo entender como é que alguém pode ser terraplanista. Vocês conseguem entender isso? Gente, não tem foto da Terra de fora que mostra que a Terra é redonda. Como é que alguém pode achar que a Terra é plana, gente? O que vocês acham disso? Acho que vocês não estão para aí, não, hein? Enfim. Gente, então a gente para por aqui. O que vocês acham? Estão cansados? Sim, um pouquinho. Tá bom. Então a gente para por aqui. Mas assim, aí a gente faz, olha, aí eu vou falando um pouquinho de cada presidente, tá? E é isso. E aí a gente fala dos cortes, dos mais cortes ainda que ele faz, né? Que o Bolsonaro faz. O que mais que a gente fala de importante aqui do Bolsonaro? Política de transferências de renda, a gente fala do Bolsa Família, que virou já, né, o Auxílio Família, né? E aqui a gente faz as considerações finais falando de como na pandemia a gente piorou muito a educação no Brasil, tá? Isso é uma coisa bem importante, porque a pandemia pegou o Brasil com uma educação muito enfraquecida já por sucessivos cortes que a gente estava tendo. Em vez de a gente ter aumento de investimento na educação, que era o que a gente precisava ter, a gente teve cortes em cima de cortes, né? Então, assim, o que eu acho que agora, esse quadrinho só que eu acho o último, que é importante até para a gente pensar nas eleições, para a gente escutar bem os candidatos, né? E ver quais que estão de alguma forma comprometidos com essa pauta aqui, que eu acho que é importante. Então, discutir, primeira coisa, desafios para 2022, a gente já pode mudar 2023, né? Discutir de forma democrática um novo Plano Nacional de Educação para ser implementado em 2024, com responsabilidade financeira e compromisso de monitoramento. Isso aqui, gente, é super importante, não vejo ninguém falando sobre isso. A gente perdeu um tempo enorme criticando a BNCC, que para mim não faz nenhum grande mal, né? Não faz grande bem, mas também não faz nenhum grande mal.
E uma coisa que é importantíssima, que a gente tem um novo plano que o plano atual acaba em 2024 e a gente não tá discutindo um novo plano, né? Então, nesse novo plano, a gente tem que garantir isso aqui, olha, investimento, tá? Garantindo com compromisso de aumento de investimento. Sem isso aqui, gente, não dá. Agora, se o Bolsonaro sai, né? Vocês acham que o Lula vai conseguir aumentar o investimento para a educação? Ele não fez isso durante o governo dele. Então, também não acho que vai conseguir fazer, mas pelo menos tem uma gestão mais racional das coisas, no meu ponto de vista, né? Eu acho que a gente precisa organizar um novo manifesto para reverter o golpe, né? A gente tem esse livro, né? Que é o livro que a gente trabalhou para reverter o golpe o golpe na educação, né, para falar sobre os efeitos da ditadura militar sobre a educação brasileira, que foram bem ruins. E aí a gente tem a Carta de Goiânia, né? Então a gente acha que precisa de uma nova carta dessas, com vários pontos para a gente recuperar o que foi perdido, né? Retomar o censo, que é importante, já foi retomado. Aumento do déficit da educação requer aumento de investimento acima do previsto, de olho nas eleições, estudar o programa para a pasta de educação dos candidatos à presidência de 2022, compromisso de votar bem e sobreviver até lá. Isso aí, gente. Dúvidas? Vamos ver qual é a pergunta da semana. Que é a última, né? Da semana. E vocês já estão terminando as outras disciplinas, gente? Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Bom, eu tenho uma prova sexta-feira, amanhã, de psicologia, né? Terça-feira teve uma prova. E eu tenho os trabalhos que eu estou lendo seus para fazer, entregar. Então, faltam 2 provas e meus trabalhos. Ainda é coisa, né? Olha, descreva as principais medidas empreendidas pelos governos Temer e Bolsonaro para a educação, comparando-as. Tranquilo, né? Não é uma coisa assim muito complicada, não. Tá? Tá bom, gente? Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Não, para mim foi tranquilo. Tá bom, então, gente. Bons trabalhos para vocês. Não se esqueçam, viu, Felipe, que os trabalhos a gente precisa dialogar com os textos, né? Eu estou cobrando que vocês leiam ao menos 3 textos nessa disciplina. Então, são 3 trabalhos que você tem que fazer. Eu não estou dando prova, né? Então, é um trabalho que vocês fazem em casa, mas eu quero que vocês tragam trechos desses textos, tá? Combinado, gente? Então, beijinhos, bons estudos e força para essa retinha final que está acabando. Daqui a pouco tem férias. Tá, obrigada, professora. Tá? Até mais, viu? Tchau, tchau. Obrigado, Beijinho. Professora, eu queria só perguntar, mas é sobre mim mesmo. Boa Tá. tarde para todo mundo que estiver saindo aí. Sobre a minha nota, tipo, eu já apresentei um trabalho, né? Você tinha me dado nota, aí um outro você me deu acho que 6, e eu refiz agora esse da Dilma, acabei de te enviar. Aham. No caso, são 3, né? Que precisavam ser São feitos. 3 que precisam ser feitos. Peraí, deixa eu ver como é que tá. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu... Eu acho que você já está fechando, né? Com esse último, né? Que bom, Ana! Graças a Deus.
Ana Carolina. Isso mesmo, só falta um. Eu modifiquei Falta aí o que você refazer. pediu. Aham, tá. O primeiro já ficou com 10, é isso? Não, acho que o primeiro você me deu 6. Aí o segundo você me deu 10. E esse último agora você pediu para eu modificar algumas coisas para poder dar a A nota. nota. Tá bom. Então, muito bem, mocinha. Então, só esperar seu trabalho e pronto. Tá Tá bom? bom, professora. Muito obrigada por E tudo, tá bom? parabéns. Obrigada a você, viu? Parabéns mesmo. E tomara que você consiga um emprego, que as coisas melhorem daqui a pouco. Olha, vai melhorar, Ana Carolina, vai melhorar, porque independente dos políticos, vai melhorar. Essa é a minha opinião, sabe? Eu creio. A economia vai assim, vai assim. A gente precisa acreditar na melhora, né? Porque se a gente mesmo não acreditar, já não adianta nada. A gente precisa acreditar, né? Ter um voto pensado, um voto Sim. que possa, né, Não, trazer porque retorno para a gente de alguma tá forma. muito ruim, né? Foi muito ruim esse governo, muito ruim mesmo. Tá muito Tá ruim. bom. Obrigado, tá, Um professora? Boa beijo tarde. grande, boa Beijo. tarde. Obrigado, Tchau. professora. Tchau. Beijo, Felipe. Tchau.